Boa noite. Boa noite. Tropa de choque entra na cadeia de Natal, onde morreram 26 presos. Integrantes da facção rival do PCC vão ser transferidos. Ministro da Defesa explica como as Forças Armadas atuarão nos presídios. E o Rio Grande do Norte já pediu ajuda federal. Depois de uma noite de conflito com a PM e saques na região da Cracolândia, comerciantes contam prejuízos e moradores relatam terror. Em Foz do Iguaçu, 5 vereadores detidos desde dezembro e que foram reeleitos tomam posse e voltam para a prisão. Confirmadas 8 mortes por febre amarela em Minas Gerais. Mais de 150 cidades entram em emergência. Prefeitura de São Paulo anuncia que em uma semana a fila para agendar exames de saúde caiu quase pela metade. A polícia entrou em confronto com usuários de drogas na Cracolândia. Na confusão, lojas do centro foram saqueadas. 8 pessoas foram presas e um policial ficou ferido. A confusão começou depois que policiais tentaram interferir para encerrar uma briga na rua bloqueada por barracos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi quando usuários de drogas começaram a atirar paus e pedras contra uma base da PM e uma viatura da Guarda Civil. A tropa de choque foi chamada e usou balas de borracha e bombas de gás. Aí começou a correria. Na fuga, a multidão veio aqui para a região da Santa Efigênia, que fica a cerca de 500 metros da Cracolândia. Pelo menos 6 lojas foram arrombadas. Esta loja de sapatos foi a mais atingida. Teve vitrines quebradas e foi saqueada. Destruíram equipamento, computadores, então é um vandalismo total. Foi um vandalismo. Eu não sei explicar para você. Não eram 10 pessoas, nem 12, nem 15, nem 20. Pela imagem que o meu gerente constatou, que quando ele chegou aqui, ele estava com medo de chegar aqui. Havia mais que 200, 300 pessoas. Esse jovem que mora no bairro estava saindo do mercado. Muita correria, muita correria. As pessoas que moram aqui no centro, quem estava na rua, procurou o melhor lugar para se esconder, para se proteger, porque realmente foi uma coisa muito fora do normal. Hoje de manhã, o balcão de vidro, agora refeito, voltou para a loja de equipamentos eletrônicos, que foi revirada ontem à noite. Levar no mercado de mais de 10 mil. Em quê? Uma mercadoria, né? As coisas, um conversor, roteador, as coisas de HD, informática. Coisas de informática do pequeno, caro, levaram. 8 pessoas foram presas em flagrante por furto qualificado. Um casal foi preso de manhã por receptação. Estava com sapatos da loja saqueada. Durante a confusão, um PM foi atingido por um coquetel Molotov e ficou ferido no rosto. Na semana passada, o prefeito João Dória, do PSDB, disse que o novo programa para a Cracolândia, que será lançado em março, vai envolver a Polícia Federal para ajudar a combater os traficantes que agem na região. Segundo Dória, ações do programa de Braços Abertos, que oferece trabalho em varrição e moradia em hotéis, devem ser incorporadas a iniciativas do programa Recomeço, comandado pelo governo do estado, que prevê a internação compulsória em alguns casos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que homens trocam tiros com segurança em uma agência do Banco Bradesco, na Avenida Rebouças, na zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu ontem. A imagem mostra os bandidos entrando na agência. Em seguida, o momento em que um dos assaltantes agiu. É possível ver um segurança em pé na agência e a funcionária sentada perto de uma porta ao lado dos caixas eletrônicos. Um dos bandidos saca a arma e aponta para o segurança. Durante a tentativa de assalto, 2 mulheres ficaram feridas. Uma foi atingida na perna e a outra no tórax e precisou passar por uma cirurgia. De acordo com a polícia, os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro e ninguém foi preso. A assessoria de imprensa do Bradesco não quis comentar o caso. No Rio Grande do Norte, a tropa de choque entrou no presídio de Alcaçuz, palco da matança de 26 presos. O choque entrou para fazer uma triagem no presídio, em que há cerca de 200 presos ligados à facção criminosa Sindicato do Crime, que serão transferidos para o presídio estadual de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. A remoção é uma nova tentativa do Estado de retomar o controle da unidade.
O presídio de Alcaçuz vive momentos tensos desde sábado, quando depois de 14 horas de rebelião, 26 presos foram mortos, a maioria decapitada. Os presos que morreram eram ligados ao sindicato do crime. Segundo o governador Robinson Faria, do PSD, a matança foi uma vingança pelo massacre no complexo Anísio Jobim, em Manaus, no começo do ano. 56 presos ligados ao PCC morreram num confronto com a facção criminosa Família do Norte, que domina o crime no Amazonas. Em Alcaçuz, os presos das duas facções rivais ficam soltos dentro da penitenciária. No presídio não há grades nas celas desde uma rebelião em 2015. Os presos circulam livremente pela prisão. O complexo tem capacidade para 620 presos, mas hoje há mais de 1.000. O governador do Rio Grande do Norte já pediu ao governo federal o envio dos homens das Forças Armadas para o estado. À tarde, 3 ônibus e um carro do governo foram atacados. Os carros e ônibus foram incendiados. A polícia investiga se os ataques têm alguma relação com os problemas enfrentados nas penitenciárias. Hoje, o governo detalhou como será o envio das Forças Armadas para atuar dentro dos presídios. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, os militares vão contribuir, mas não vão resolver a crise. Segundo o ministro, os militares estarão prontos em 10 dias. Inicialmente, está prevista a mobilização de 1.000 homens do Exército, Marinha e Aeronáutica. O gasto inicial previsto é de 10 milhões de reais. A tropa vai atuar em presídios só quando houver solicitação formal dos governos estaduais. De acordo com Raul Jungmann, o envio das Forças Armadas também não deve impedir novas rebeliões. Nós não temos a menor ilusão ou pretensão de que apenas um esforço com a maior qualidade que será feito, como sempre é feito pelas Forças Armadas, tá certo? Venha a debelar ou resolver essa questão, mas contribui de uma forma extremamente positiva. E é isso que nós vamos fazer. Segundo o ministro, as ações serão exclusivamente de varredura para descobrir objetos como celulares, facas, explosivos, armas, barras de ferro e munição dentro das cadeias. Ele destacou que os militares não vão ter nenhum tipo de contato com os presos. Porque quem vai manejar os detentos, para que as Forças Armadas possam fazer a vistoria, a varredura nas instalações, serão as polícias locais, será a Força Nacional, quando adequado e quando solicitado. Decidido uma varredura numa determinada unidade prisional, feito o microdetalhamento e o planejamento, em conjunto com as forças locais, será inicialmente iniciado esse processo com a retirada das celas da população prisional. E isso caberá à força local ou à Força Nacional. Elas serão deslocadas ou para um pátio ou para um terceiro espaço, uma outra ala, seja o que for, de sorte que não haverá contato, não haverá manejo da população prisional pelas Forças Armadas, de modo algum. O ministro da Defesa falou ainda que toda a operação vai ser amplamente precedida de uma detalhada avaliação de inteligência e que as Forças Armadas não vão entrar em presídios onde for detectada qualquer possibilidade de rebelião. Nós só entraremos em presídios e penitenciárias onde esse risco seja mínimo ou seja praticamente nulo. Mas na hipótese remota dele vir a acontecer, lá estará a força policial do Estado e também, eventualmente, a Força Nacional de Segurança. O presidente Michel Temer também falou sobre a crise no sistema penitenciário. Ele disse que o uso das Forças Armadas é motivado por um drama infernal nos presídios. As declarações foram dadas durante o lançamento de um projeto do Sebrae que libera crédito para pequenos empreendedores. De acordo com Temer, há um drama infernal nos presídios brasileiros. Pela primeira vez, com o drama infernal que ocorre hoje nas penitenciárias do país, nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios, porque elas têm uma grande credibilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma grande autoridade. Não terão, evidentemente, contato com os presos. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. No evento, Temer disse ainda que a próxima reforma a ser enviada ao Congresso será a tributária. Atualmente estão em discussão no Legislativo as reformas da Previdência, Trabalhista e a do ensino médio. No ano passado, o governo conseguiu aprovar a PEC do teto dos gastos, que limita por 20 anos as despesas do governo. Já que estas reformas estão encaminhadas, nós vamos para uma outra reforma,
que é a simplificação do sistema tributário. Portanto, fazer uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema. E nós estamos sendo ousados, convenhamos. Fala-se muito em coragem, mas eu dou um passo adiante. Eu acho que, além da coragem, é preciso uma certa ousadia. À tarde, Temer participou de reunião com governadores das regiões Norte e Centro-Oeste. Ele disse que é necessária uma conjunção de esforços dos estados com o governo federal para resolver a crise nos presídios. Se não houver esta conjugação de esforços, não vamos ter a ilusão de que a simples menção às Forças Armadas terá resolvido a questão. Ela é puxar o primeiro fio do novelo. Depois da reunião, o governador de Roraima, Confúcio Moura, afirmou que 9 estados das regiões Norte e Centro-Oeste vão pedir à União a presença das Forças Armadas dentro dos presídios. A polícia de São Paulo prendeu 14 pessoas que faziam parte de uma quadrilha de traficantes de drogas. Os detidos teriam ligação com o PCC. A investigação começou no ano passado com a apreensão de um menor que vendia drogas aqui na zona leste de São Paulo. O grupo atuava principalmente nesta região, mas a polícia também realizou prisões em Mogi das Cruzes, Santo André e Guarulhos. Entre ontem e hoje foram 14 presos, entre eles 3 mulheres. Ainda há 6 foragidos e 2 mandados que são contra pessoas que já estão em presídios. Eles podem ter a pena aumentada. Foram apreendidas drogas como cocaína, maconha e êxtase, dinheiro e também cartas que eram trocadas entre o grupo e os presos. A polícia acredita que nesta quadrilha estão gerentes que atuavam aqui na Zona Leste pela facção criminosa PCC. Como fazem parte dessa organização, o fim é arrecadar dinheiro que é utilizado em outros crimes também, como compra de armas, roubo a carro forte, a banco. Um avião da Latam que faz rotas entre os aeroportos internacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e destinos internacionais foi atingido por um disparo de fuzil em pleno voo. O projétil abriu um buraco e ficou alojado na asa esquerda da aeronave. A Latam informou que não é possível determinar quando e em que local aconteceu esse incidente, já que a tripulação não percebeu o impacto do tiro. A marca de bala só foi descoberta quando o Boeing foi para a manutenção na unidade de São Carlos, no interior de São Paulo. No dia anterior, o avião tinha feito um voo entre Barcelona, na Espanha, e o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Em Foz do Iguaçu, vereadores presos tomam posse. Os 5 vereadores reeleitos foram escoltados até a Câmara Municipal para a cerimônia de posse. A sessão solene foi acompanhada pelos eleitores. Houve vaias, mas também manifestações de apoio. Os vereadores fizeram juramento, assinaram o livro de posse e 10 minutos depois voltaram para a cadeia. Eles foram detidos em dezembro, na 5ª fase da Operação Pecúlio, que investiga crimes contra a administração pública na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Na ocasião, 12 dos 15 vereadores da cidade foram presos. De acordo com o Ministério Público Federal, o grupo é investigado por receber dinheiro em troca de apoio político. Se ficarem presos, a presidência da Câmara vai convocar vereadores suplentes para substituí-los em fevereiro. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre essa posse dos vereadores de Foz do Iguaçu. Costuma-se dizer que há muitos corruptos em Brasília, mas as pessoas esquecem que eles são enviados pelos eleitores dos seus estados. Já chegam à capital prontos. O que aconteceu hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, ajuda a entender o que se passa em Brasília e no resto do Brasil. 5 vereadores reeleitos em outubro do ano passado e presos desde dezembro por suspeita de corrupção tomaram posse na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Chegaram escoltados pela polícia, prestaram juramento e, depois de empossados, voltaram para a cadeia. Tudo isso sob vaias de manifestantes, pedidos de renúncia dos vereadores presidiários e gritos de vergonha. Você pode pensar, bom, isso aconteceu lá no Paraná, na fronteira com o Paraguai. Está muito distante de mim. Isto é um engano. Acontece diuturnamente no país inteiro. A política apodreceu. E você que é eleitor não pode nem se eximir de culpa. Depois de examinar o comportamento dos políticos, que em tese deveriam representar o que há de melhor na sociedade, é inevitável concluir que o brasileiro parou de evoluir. Não é à toa que falamos tanto sobre ladrões, assaltantes e facções criminosas.
Sem esses personagens, o Brasil de hoje perderia o que tem de mais vital. O país ficaria sem enredo. Nesse contexto apodrecido, ou você reage, ou não deve perguntar mais o que o país pode fazer por você. Pague o IPTU e o IPVA, que vencem agora no início do ano, pague todos os outros tributos e vê se não chateia. Boa noite. O Ministério da Saúde confirma 8 mortes por febre amarela no estado de Minas Gerais. Outras 46 mortes por suspeita da doença estão sendo investigadas. Segundo o último informe epidemiológico, o total de casos suspeitos passou de 152 para 184. Os casos estão concentrados em Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na Zona da Mata. O governo mineiro decretou situação de emergência em 152 cidades localizadas em áreas com surto da doença. Mais de 2 milhões de doses de vacinas foram solicitadas ao Ministério da Saúde. Essa semana, o Espírito Santo também registrou as primeiras notificações de casos suspeitos da doença. A febre amarela é uma doença infecciosa, febril e aguda. É causada por um vírus que pode levar à morte em uma semana se não for tratada rapidamente. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida por mosquitos e os macacos são os principais hospedeiros do vírus. A Prefeitura divulga um balanço e afirma que em uma semana do programa Corujão da Saúde, a fila de pacientes que esperam por agendamento de exames na rede pública caiu quase 50%. A promessa da gestão Dória é zerar a espera até o dia 10 de abril. De acordo com a Prefeitura, até o momento foram marcados 243.500 exames. Deste total, 53,3% foram agendados para janeiro, 32,8% ficaram para fevereiro, 8,5% serão realizados em março e 5,4% estão marcados para o início de abril. Segundo a Prefeitura, a meta de acabar com a fila será cumprida no prazo de 90 dias, contados a partir de 10 de janeiro, quando o programa começou. Isso deve acontecer, de acordo com a gestão Dória, porque novos hospitais privados estão aderindo ao Corujão da Saúde. São pelo menos 20 unidades do setor que ofereceram cerca de 61 mil exames até agora. A promessa da Prefeitura é que, ao final do programa, nenhum paciente vai esperar mais de 30 dias para fazer exames na rede municipal. Moradores de Francisco Morato, na Grande São Paulo, estão preocupados com a chuva que não dá trégua. No domingo, os rios que cruzam a cidade, o Tapera Grande e o Eusébio Matoso, transbordaram. Houve deslizamento de terra e 5 casas desabaram, mas ninguém ficou ferido. A força da água derrubou parte do muro de proteção de um dos ribeirões que corta o município. O volume foi tão grande que o rio transbordou. Essas imagens feitas com celular mostram como ficaram as ruas, cheias de lama e com carros encobertos. Nesta farmácia, 50% dos produtos foram perdidos. Tem que refazer toda a parte elétrica, computadores, internet, todos os computadores foram perdidos. Além do prejuízo da mercadoria, tem o prejuízo de ficar sem funcionar. Sim, sem funcionar. Em março do ano passado, a Grande São Paulo também sofreu com as fortes chuvas. 26 pessoas morreram, 10 só na região de Francisco Morato. 200 famílias ficaram desabrigadas. Aqui no centro da cidade, muitos comerciantes ainda continuam limpando as lojas. E olha que a chuva foi no domingo. Aqui nessa perfumaria, por exemplo, olha, o prejuízo foi muito grande. E olha que já existia uma comporta, só que ela não foi suficiente para conter a água. Boa parte da mercadoria foi parar no lixo. O prejuízo já calculou muito grande para vocês com essa chuva. Isso. O que vocês calculam, mais ou menos? Então, um cálculo mais ou menos, que eu não tenho base, 1.200.000. De mercadoria? Mercadoria, tudo. Prejuízo mesmo, né? Aqui no Jardim Silvia a situação é ainda mais grave. 5 casas já desabaram e agora os moradores aqui dessa residência também estão tendo que se mudar às pressas. A Defesa Civil acaba de interditar o imóvel. É triste, principalmente agora que eu tô grávida, tô esperando um filho, entendeu? Ter que ficar na casa dos outros, dependendo dos outros, é muito chato. E isso aqui eu suei. Trabalhando, correndo da prefeitura para construir isso aqui. Você entendeu? E vai fazer o quê? Eu vou morrer por causa de casa? Tem que correr. E quem não correr, perde a vida.
Ademir conta que estava em casa quando ouviu um forte barulho. Ao sair na rua, viu que as casas tinham desabado. Foi um estrondo, pá! E eu moro ali em cima e eu escutei o barulho. Na hora que saiu aqui... Mas já tinha ido, já tinha caído tudo. Foi feio. Os imóveis já tinham sido desocupados e ninguém ficou ferido. Dona Rosa, que perdeu a casa, disse que já tinha alertado a prefeitura para o risco da terra deslizar. E hoje o fim tá aí, ó. Hoje só vê o lugar da minha casa. Minha casa era linda. São o quê? São mais de 30 anos que a gente trabalhava para nós construir essa casa. Quando estava terminando de construir minha casa, eu tinha contratado para colocar o gesso, com esperança, a casa foi embora. A obra do Piscinão Tapera Grande 3 foi paralisada em 2010 com 90% da construção terminada, porque houve assoreamento no local justamente devido às constantes inundações. A prefeitura afirma que, mesmo assim, esse piscinão ajuda a proteger as áreas mais baixas de Francisco Morato. Já o Departamento de Águas e Energia, o DAEE, que é ligado ao governo do estado, informou que está realizando a licitação para a construção de mais 2 piscinões no Ribeirão Eusébio, em Franco da Rocha. Não há, por enquanto, previsão de construção de piscinões em Francisco Morato. E essa chuva que provoca tanta destruição hoje não deu trégua para o paulistano e também a cidade de São Paulo chegou a entrar em estado de emergência, ou melhor, de atenção para alagamentos no começo da tarde. Pelo interior, o nível de alguns rios e córregos subiu e causou transtornos para a população. Será que essa chuva continua amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Dias de tempo firme, sem nenhuma gota de chuva, só mesmo em parte do sul e do nordeste do Brasil. Em todas as outras regiões do país, a previsão é de mais um dia típico de verão, com calor e pancadas de chuva. Sendo que nessas áreas em verde mais escuro, incluindo parte aqui do sudeste, a chuva pode vir a qualquer hora do dia e podemos até ter temporais isolados. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Na capital gaúcha, as temperaturas vão ficar entre 18 e 29 graus, com tempo firme o dia todo. No Rio de Janeiro, a chuva refresca o calorão e a máxima fica em torno dos 33 graus. Em Brasília, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, com mínima de 17 e máxima na casa dos 27 graus. Já em Fortaleza, sol, céu azul, nada de chuva e máxima na casa dos 31 graus amanhã à tarde. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. A quinta-feira deve começar já com muitas nuvens no oeste e no noroeste do estado. Mas ao longo do dia, o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem a partir do meio da tarde. As demais áreas paulistas têm sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, sendo que no Vale do Paraíba são esperados grandes volumes. Vamos ver as temperaturas? Olha só, a máxima amanhã vai aos 33 graus em Presidente Prudente e em Votuporanga e aos 34 em Presidente Bernardes. Já aqui na faixa leste, a maior temperatura vai ser registrada na cidade de São José dos Campos, 30 graus amanhã por lá. Para a capital, teremos mais um dia fresquinho, atípico para essa época do ano, com chuvas a qualquer hora. Nessa próxima madrugada, a mínima vai ficar em torno dos 19 graus e à tarde a máxima vai aos 27 graus. Aí na sexta-feira quase nada muda, a máxima também fica em torno dos 27 graus, mas no final de semana esquenta um pouquinho e faz até 28 graus no sábado, com um pouco mais de aberturas de sol. 2016 foi o ano mais quente da história. A conclusão é de que cientistas da NASA e da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. É o terceiro ano consecutivo em que o recorde global de temperatura é quebrado. No ano passado, a temperatura da superfície da Terra foi 0,94 graus Celsius, mais alta que a média registrada em todo o século XX. Ainda de acordo com os especialistas, 2016 teve o terceiro dezembro mais quente já registrado no planeta. Novo terremoto atinge o centro da Itália. Os tremores foram sentidos em Roma, que teve escolas, estações de metrô e museus fechados. O primeiro de 4 tremores foi registrado em Montereale às 10h25 da manhã e chegou a 5,3 graus de magnitude. Montereale fica na província de Áquila, a 140 quilômetros de Roma. Os outros tremores foram parecidos e houve pelo menos uma centena de réplicas. De novo, Amatrice foi atingida. No terremoto de agosto, a cidade foi quase destruída.
Várias cidades da região já estavam isoladas, sem luz nem sinal de celular, por causa da intensa nevasca dos últimos dias. A neve dificulta até mesmo a vistoria dos danos do terremoto. Não há mortos nem feridos. A segunda fase da delação de executivos da empreiteira Camargo Correia deve revelar vários casos de corrupção envolvendo obras aqui em São Paulo. A informação é do jornal Estado de São Paulo. A Operação Lava Jato pode voltar a investigar denúncias de corrupção que apareceram na Operação Castelo de Areia, invalidada pela Justiça em 2009. Naquela época, havia indícios de corrupção em pelo menos 12 obras do governo paulista. Relatórios da investigação citados pelo jornal apontavam pagamentos indevidos na construção do Rodoanel e na expansão do metrô paulistano, sob responsabilidade de governos do PSDB. No total, haveria corrupção em 12 obras paulistas, nos metrôs de Fortaleza e Rio e Salvador. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. O Brasil tem 12 milhões de desempregados. O mundo tem mais de 200 milhões de desempregados. Desde a crise de 2007 e 2008, o mundo perdeu algo como 70 milhões de empregos. Para enfrentar esse desastre gerado pela voracidade financeira, foram torrados algo como 16 trilhões de dólares. Há 3 anos, o lucro de 4 bancos brasileiros era maior do que a soma do PIB de 83 países. Há 3 meses, o Papa Francisco pregava: a Internacional do Dinheiro governa o mundo. Alerta o Papa: governa com o chicote do medo, da desigualdade, da violência econômica, social, cultural e militar, que gera sempre mais violência. O asneirol clichê, tapado ou cínico, espalha ser o Papa um bolivariano comunista. No Fórum Mundial de Davos, na Suíça, estão reunidos líderes empresariais e políticos do planeta. De Davos, alertas sobre essa brutal, perigosa desigualdade. Informam: apenas 8 homens têm mais dinheiro do que 3,6 bilhões de humanos, metade da população da Terra. E informam: no Brasil, os 6 homens mais ricos têm 80 bilhões de dólares. É preciso somar tudo que tem 100 milhões de brasileiros mais pobres para alcançar esses 6 homens. A Oxfam atua contra a pobreza e injustiça em mais de 100 países. Em Davos, essa confederação definiu como obscena tamanha desigualdade. Efeitos corrosivos da desigualdade produziram as vitórias de Trump e do Brexit na Inglaterra, entende a Oxfam, que detecta nesse ciclo e momento ressentimento contra elites e um surto de populismo político. Leia-se a ascensão da extrema-direita mundo afora. O que porções da elite do mundo e o Papa estão pregando é uma reforma do sistema capitalista, antes que, como advertem, tudo saia definitivamente do controle e exploda. O que isso tem a ver com a nossa barbárie e horror nos presídios, hospitais públicos, violência nas ruas e discursos de ódio? O que tem a ver com a quebradeira, cortes que se multiplicam, desemprego e miséria? Tem muito, quando não tudo a ver. O Brasil, como se sabe, embora tantos não percebam, é parte periférica desse mundo. Boa noite. A advogada do australiano Julian Assange diz que ele vai aceitar a extradição para os Estados Unidos. Na semana passada, o fundador do site Wikileaks, que vive desde 2012 refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, prometeu que se entregaria à justiça americana se Barack Obama suspendesse a condenação da ex-soldado Chelsea Manning. O presidente fez isso ontem, 3 dias antes de deixar o poder. Obama reduziu a pena de Manning de 35 para 7 anos. A transexual Chelsea Manning foi quem vazou para Assange em 2010 um número recorde de documentos secretos do exército americano, que foram publicados no Wikileaks. Na época, ela ainda não tinha feito a transição de sexo, se chamava Bradley e era analista de inteligência das Forças Armadas. Manning foi condenada em 2013 e está detida na prisão militar do Texas. Com a redução da pena, ela deve ser solta em maio deste ano.
Outro que comemorou a situação de Chelsea Manning foi Edward Snowden, que em 2013 vazou informações confidenciais revelando que o governo americano espionava líderes e cidadãos de outros países. Snowden vive asilado na Rússia. Hoje, o advogado do ex-agente de inteligência dos Estados Unidos disse que a Rússia deu permissão para que ele permaneça no país por mais 3 anos. Barack Obama dá a última entrevista coletiva com o presidente dos Estados Unidos. Obama falou agora à tarde, 2 dias antes de transferir o cargo para Donald Trump. Bem-humorado, ele brincou com os jornalistas e falou da importância da liberdade de imprensa, dizendo que ela pressiona os que estão no poder a serem melhores versões de si mesmos. O presidente respondeu perguntas sobre vários assuntos. Disse que não acredita que a libertação de Chelsea Manning vai encorajar outras pessoas a fazerem o que ela fez. E acrescentou que a proposta de Julian Assange de aceitar ser extraditado em troca de liberdade de Manning não foi levada em conta. Afirmou que é interesse dos Estados Unidos terem uma boa relação com a Rússia e que buscou fazer isso durante seu governo. Sobre a transição de poder, disse que deu vários conselhos a Trump, mas que não pode revelar quais foram e nem garantir o que ele o seguirá. Donald Trump diz que vai escolher os jornalistas que podem entrar na Casa Branca e prometeu continuar se comunicando com os americanos pelo Twitter. Trump falou numa entrevista à Fox News. No domingo, a Casa Branca anunciou que iria mudar a sala de imprensa para um espaço maior, num outro prédio. Na entrevista, Trump disse, abre aspas, a imprensa ficou louca, não vamos nos mudar, mas algumas pessoas da imprensa não serão autorizadas a entrar, fecha aspas. Depois ele completou, eles vão implorar por uma sala maior, muito em breve, você vai ver. O republicano também afirmou que pretende continuar usando o Twitter, onde tem postado suas declarações mais agressivas. Trump disse que não gosta de twittar, mas que como os meios de comunicação são desonestos, ele usa o Twitter para contra-atacar. Em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a necessidade de adotar reformas amargas para a retomada do crescimento. Segundo o ministro da Fazenda do Brasil, diferentemente dos países ricos, nosso país não tem a tradição de uma classe média sólida, o que tornaria necessário o pacote de medidas. A fala de Meirelles foi rebatida pela presidente do FMI, Christine Lagarde, que também estava no evento. Segundo ela, a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate à desigualdade social. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O presidente Michel Temer é impopular, quase tanto quanto a Dilma Rousseff dos últimos dias. Quase 2/3 dos eleitores gostariam de eleger já um novo presidente. Michel Temer ainda corre o risco de perder o mandato, caso o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa eleita em 2014, Dilma presidente e Temer vice. Além do mais, seu governo, seus ministros mais próximos, estão caindo ou sob risco de cair, por causa de rolos na Justiça, na Lava Jato ou em outras encrencas. Temer tem muito problema. Até se discute se ele dura no cargo. Mas tem pelo menos uma força, por enquanto. Uma força para ficar na cadeira de presidente. Ele tem prometido e até agora aprovado muita reforma econômica no Congresso. Isso é de grande interesse da elite econômica do país. Seu último grande apoio. Assim, o presidente procura parecer indispensável para os seus apoiadores restantes. Quer ser o presidente das reformas. A maioria encalhada faz pelo menos 2 décadas. Hoje, Temer prometeu uma outra grande reforma, grande e complicada. A simplificação dos impostos, como o ICMS. Um imposto caótico e que causa muito prejuízo para as empresas. Faz menos de um mês, Temer prometeu a reforma trabalhista, a mudança da CLT, com contratos mais flexíveis. Antes, já tinha proposto e aprovado o teto de gastos, o congelamento da despesa federal por pelo menos uma década. E já mandou para o Congresso a reforma da Previdência, que cria uma idade mínima de aposentadoria e diminui outros benefícios. O Brasil precisa mesmo de mudanças no gasto do governo, na Previdência, nas leis do trabalho e nos impostos. Agora, quais mudanças e para quem e quando já são assuntos muito mais polêmicos. Temer quer fazer mudanças que facilitem mais a vida das empresas, que também é uma boa coisa, desde que nessas mexidas os trabalhadores e o cidadão mais comum não sejam esfolados. Mas Temer não está pensando muito nesse equilíbrio. Quer fazer seu nome aprovando reformas, ou, mais recentemente, para manter o apoio que o mantém na cadeira de presidente, prometendo reformas às elites econômicas. Boa noite.
O dia 18 de janeiro é conhecido como o Dia Mundial da Selfie nos museus. Aqui em São Paulo, 19 instituições culturais já participam dessa ação. Hoje, o dia foi de diversão e, claro, muita fotografia. Essa câmera fotográfica na pintura parece que está registrando essa reunião de família na outra tela. Mas foi-se o tempo em que a foto só saía assim, viu? Em época em que é cada dia mais nítido que o vício da modernidade são esses aparelhos nas mãos, até os museus se renderam à tecnologia e aderiram à hashtag em inglês Museum Selfie. Afinal, hoje é o Dia Mundial da Selfie nos museus. Os museus estão dispostos aí, abertos a dialogar e se aproximar cada vez mais com a linguagem da juventude. Não é isso? Hoje, os jovens, de fato, não desgrudam do celular. 19 museus paulistas participam da iniciativa pelo segundo ano. Na Pinacoteca do Estado, até eu garanti o tchauzinho pelo espelho. Esse grupo de primas não perdeu a chance de abusar das poses e dos cliques. Ninguém veio só para tirar selfie? Não. A jornalista argentina prefere fotos rápidas ou vídeos e diz que o bom mesmo é registrar tudo na memória. Prefiro cá com os sentidos. Uma das marcas mais populares de smartphones, os celulares inteligentes, fez uma pesquisa e concluiu que 90% dos brasileiros tiram selfie sim. E não adianta negar não, viu? Aqui no Museu do Futebol tem até um cantinho para incentivar o registro. E eu também estou fazendo uma agora, já que toda essa reportagem está sendo feita com um celular. Bigode, chapéu e réplicas de bolas de futebol. Quase uma máquina do tempo para levar o bigodão de Charles Miller, o inglês que trouxe o esporte ao Brasil, e a selfie para o início do século XX. Eu sou de Belo Horizonte, visitando São Paulo, primeira vez que eu vim no museu. Conheci aqui agora, achei bacana e experimentei e vou postar a hashtag daqui a pouco. No futebol, a bola pode ser dominada com a cabeça ou com o peito do pé. E a selfie também tem variações. A pessoa sozinha, em família, com amigos, em casal. O importante é não perder o clique. O Ministério da Educação divulga as notas do Enem. Os estudantes que fizeram o exame podem acessar o resultado no site do Enem. Mas hoje a página do Enem ficou instável e teria sido alvo de ataques, de acordo com o INEP. As notas do Enem podem ser usadas para disputar vagas em universidades públicas ou para ter acesso a bolsas e financiamentos nas faculdades particulares. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise das expectativas para 2017 e a compreensão da sociedade sobre a crise do sistema carcerário. Para essa análise, entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp e coordenador científico do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais do IPRI, Instituto de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Unesp. Muito obrigada, professor. Prazer. Bom, é interessante que todas as previsões para esse ano delineavam um ano muito difícil. Janeiro começou e logo de cara o Banco Central fez a redução na taxa Selic de uma forma mais expressiva, a análise da inflação mostrando estabilizado em torno da meta. Por outro lado, o mercado financeiro respondendo positivamente, o ânimo dos empresários também se elevando e aí um clima de mais confiança e muito discurso nesse sentido. Quero ouvir do senhor, professor, cabe uma revisão naquelas previsões mais pessimistas para 2017? Olha, Maria Lídia, eu acho que toda previsão está sempre sujeita à revisão, porque elas são feitas em circunstâncias extremamente dinâmicas, onde as taxas de incerteza, insegurança e imprevisibilidade são sempre muito altas. Né? Quer dizer, quem que poderia, por exemplo, há 6 meses atrás, imaginar que os Estados Unidos seriam governados pelo Trump, por um político ou um empresário como Trump? Então é muito difícil fazer previsões. E acho que a gente teria também que levar em consideração
que janeiro normalmente é um mês de relaxamento, né? É o verão, uma parte da sociedade está de férias, há um clima um pouco mais ameno, ainda que muito marcado, por exemplo, como em São Paulo, com chuvas de caráter destruidor, né? Que prejudicam muita gente. Então eu acho assim, acho que o que nós temos na mão hoje são alguns dados que não deveriam nos deixar muito otimistas, porque ainda que seja verdade que o mercado financeiro responde bem, que o governo parece estar controlando as rédeas ou melhorando o controle das rédeas da economia, nós precisaríamos saber se a sociedade está compartilhando desse otimismo. E isso é muito difícil de se fazer, sobretudo quando nós temos um quadro de muito desemprego e uma situação política que não está sob controle, né? Bom, agora, professor, é interessante também a figura de Michel Temer. Há pouco Vinícius falava, né, dos embates e das dificuldades que Temer enfrenta e agravadas agora por essa crise, por esse massacre do sistema penitenciário. Temer sob a ameaça das delações premiadas, além do processo que está em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele tem uma atitude como se nada disso fosse com ele, como se ele estivesse no melhor dos mundos, continua ali no exercício da função em direção àquilo que ele traçou como um projeto para a superação da crise, além da promoção das reformas tão importantes da Previdência e trabalhista. A indagação é: Michel Temer tem força política que ele tenta fazer parecer? Eu acho que ele tem força política, porque o quadro político brasileiro do ano passado acabou impulsionando a chegada de Michel Temer ao primeiro plano da política nacional. Ele já tinha uma posição forte no primeiro plano. Mas chegou com muito baixa popularidade. Com muito baixa popularidade. Quer dizer, o apoio dele não é um apoio social, é um apoio dos operadores políticos do Congresso, apoio de algumas elites econômicas e de algumas elites sociais, mas ainda muito mal distribuídas. Ele não é um presidente popular e acredito que dificilmente será, porque não é o perfil dele conquistar popularidade. O Temer é um político, digamos assim, de bastidores, não é um político do palco. E para você obter popularidade hoje, você precisa fazer alguns movimentos cênicos de palco que ele não tem condições de fazer. E nem leva jeito, né? Nem leva jeito. Não é a personalidade dele, não é o estilo dele de agir e ele não tem necessidade, no momento, de fazer essa conquista forte do apoio social, porque isso não está ainda em jogo. O problema é nós sabemos se daqui a 3 ou 4 meses, quando a temperatura política subir, e ela subirá por conta até mesmo das reformas que serão postas na mesa, se ele continuará em condições de fazer esse movimento de sustentação a partir do Congresso, sem uma preocupação de obter o apoio social. Ele tem alguns elementos que ele pode fazer, como, por exemplo, ele pode melhorar a composição do governo dele, de modo a fazer uma interlocução ministerial mais qualificada com a sociedade. O ministério dele é de pessoas muito parecidas com ele, tirando um ou outro ministro que tem um pouco mais de agressividade, no bom sentido, com a opinião pública. Então eu acho que essa é uma carta que ele poderá usar ainda. Bom, mas de qualquer forma o clamor das ruas diminuiu. Teria diminuído por um desalento ou está em banho-maria à espera de resultados das ações do governo Temer? Eu acho que pode ser resultado das duas coisas. Eu acho que há um desalento, no sentido de um certo tipo de cansaço, porque o ano passado, 2016, foi um ano de mobilização intensa, né? Muita mobilização. E isso tende a gerar, no movimento da sociedade, um certo tipo de cansaço, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo
uma espécie de intervalo entre 2016, aquela mobilização intensiva, e o futuro 2017. Tomando fôlego, pode ser isso? Tomando fôlego, é um pouco isso, é o cansaço e a sociedade tomando fôlego. Bom, a última questão que eu devo abordar é essa crise do sistema penitenciário. No seu entender, nós temos indicadores claros sobre a percepção da população em relação ao que está acontecendo e o sentimento da população de qual deva ser a ação de governo? Eu não sei se nós temos, Maria Lídia. Eu acho que o que nós temos, olhando a população, é uma compreensão do horror que ela sente ao ver esses episódios dramáticos e horríveis nos presídios brasileiros. Quer dizer, a população tem consciência de que o país está diante de um quadro muito dramático, muito deteriorado, de difícil equacionamento, né, e que vai exigir tanto do governo, dos poderes estaduais, federal, municipais, uma ação firme, como da própria sociedade, no sentido de melhorar a sua compreensão, tanto para poder encaixar a gravidade do quadro, como para não imaginar que ele possa ser resolvido, por exemplo, com o desrespeito dos direitos humanos dos presos. Porque não é pelo fato dos presos serem presos que eles poderiam ser desrespeitados. Certo. E os presídios brasileiros desrespeitam os presos, o que acaba, no mínimo, por provocar uma exacerbação dos ânimos que se combina com essa luta criminosa entre as facções do crime organizado. O que enxergamos no sistema carcerário é, de certa forma, a extensão do que já existe na sociedade em termos da desigualdade, do arbítrio, da truculência, do desrespeito a direitos primários do cidadão? Com absoluta certeza. E é um prolongamento de muito longo prazo, né, que vem de muito lá de trás e que o país não está conseguindo, mesmo em condição democrática desde 85, resolver equacionar corretamente. É um quadro que se mistura com um problema na polícia, com um problema judiciário, com um problema cultural dentro dos presídios, né, com a corrupção, exatamente, né, e com o despreparo que os presídios têm de oferecer uma condição prisional mais adequada ao quadro que se vive hoje. Que desafio. É um desafio enorme, talvez o maior de 2017. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. Já está definido o primeiro semifinalista da Copinha. Eu gosto de me cuidar, exercitar, aproveitar as coisas boas da vida e, claro, namorar. Quem não gosta? Mas para ter esse pique todo, eu tomo Natufibras Gran Senior. São 2 cápsulas por dia. Natufibras Gran Senior é um produto 100% natural e sem contraindicação. É um vasodilatador que aumenta o fluxo sanguíneo, mantendo o seu organismo em pleno equilíbrio. Ligue 0800 291 8000 e peça já o seu. Natufibras Gran Senior não é vendido em farmácias, apenas pelo telefone ou internet. Além disso, é um poderoso estimulante sexual que traz a sua autoestima de volta. Em uma semana você já se sente muito melhor. Natufibras Gran Senior, você bem de novo. Ligue e peça o seu. Tem hora que para seguir em frente, a gente tem que buscar novos caminhos. Se uma dificuldade aparece, é preciso saber mudar, mas sem perder o foco no que realmente importa. Com o tempo, a gente redescobre a nossa força e acredita ainda mais na própria capacidade. Confiança, a gente conquista passo a passo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias.
No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Sabe uma coisa que eu não posso deixar de cuidar no meu dia a dia? A minha libido. Libido é desejo, vontade, fantasia. Libido é vida. A falta de interesse sexual pode ser causada por diversos fatores, como fadiga mental, depressão, estresse, desequilíbrio hormonal, nutrição deficiente. Isso sem contar que quando a idade chega, os sintomas da menopausa afloram. Para evitar esses problemas e descobrir as causas da baixa libido, você precisa conhecer Gran Sênior Mulher. Eu recomendo. Com Gran Sênior Feminino, você tem grandes chances de ter uma vida a 2 como sempre quis. Um suplemento 100% natural, que ajuda a despertar a libido, aliviar os sintomas da menopausa e recarregar a energia do corpo. Natufibras não é vendido em farmácias. Ligue 0800 291 8000 ou peça pelo site natufibras.com.br. Peça o seu você também e esteja sempre em dia com a sua autoestima. Você aí, bonitinha, já fez 40 anos? No Todo Seu de hoje, nós vamos descobrir o que muda depois de 4 décadas vividas. Quais são os pontos positivos e as dificuldades que acompanham a maturidade. Zé Armando Vanucci conta todos os segredos dos bastidores da TV. E no musical tem a originalidade do Supla, com sua atitude única e seu estilo inconfundível. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, eu estou aqui te esperando. Vem! Oferecimento CVC, sempre com você. Notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. Ontem foi definido o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o sonho da Chapecoense chegou ao fim, hein, Anita? Pois é, infelizmente. Todo mundo está torcendo pela Chapecoense, fala a verdade. Com a presença da torcida do estádio Jaime Sintra, o paulista de Jundiaí venceu por 1-0 e ficou com a vaga. Veja o gol. Em Jundiaí, o paulista venceu a Chapecoense e acabou com o sonho do time de Santa Catarina de avançar na Copinha. Brian, logo aos 9 minutos, aproveitou o rebote do goleiro Tiepo e marcou o gol da vitória, 1-0. Agora o paulista espera pelo vencedor da partida entre Botafogo e Batatais para conhecer o adversário na semifinal. E justamente Botafogo e Batatais se enfrentam neste momento em Osasco, não é, Anita? Isso mesmo, ó, o jogo começou às 7h30 e o placar está 0-0. Amanhã, mais 2 partidas definem os outros semifinalistas. No clássico das maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo vão jogar em Barueri. Já o Juventus da Moca recebe o Bragantino na Rua Javari. E a temporada vai começar para a equipe principal do Corinthians. Daqui a pouco, às 10 da noite, o time faz o primeiro jogo do ano contra o Vasco, pelo torneio da Flórida. E pode ter um clássico regional, né, Anita? Talvez, quem sabe, né, Gamberini? Ó, se ganhar, o Corinthians enfrenta na final do torneio, que é amistoso, o vencedor de São Paulo e River Plate da Argentina, que jogam amanhã. Enquanto os dirigentes continuam em busca de reforços, o técnico Fábio Carilli segue preparando a equipe nos Estados Unidos. O técnico Fábio Carilli preparou 2 times diferentes para o primeiro desafio do Corinthians no ano. Vão ser 4, 5 trabalhos com bola para fazer um jogo. Por isso o cuidado de cada time fazer 45 minutos para que a gente não perca ninguém nessa etapa da preparação. A notícia triste para os corintianos hoje foi a de que Jadson está cada vez mais longe do clube.
Aparentemente, o empresário do jogador teria pedido um valor muito alto para que ele retornasse ao time onde foi campeão brasileiro em 2015. O Atlético Mineiro teria entrado na negociação e pode ficar com o Jadson. É um grande jogador que serve para qualquer time, né? Serve em qualquer time e eu sei que vão vir mais propostas para ele, eu tenho certeza disso. Não sei quais os clubes, mas eu sei que já tem outros times atrás dele. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no dia 4 de fevereiro contra o São Bento. Até lá, os comandados de Fábio Carille seguem a pré-temporada na terra do Tio Sam. E no Santos, o dia de hoje foi marcado pela apresentação de mais um reforço para o campeonato, né? Isso mesmo. Leandro Donizete, ex-Atlético Mineiro, foi indicado pelo técnico Dorival Júnior. Ele falou. Depois de 5 temporadas no Atlético Mineiro e muitos títulos conquistados pelo Galo, Leandro Donizete resolveu trocar de clube. E nesta quarta-feira foi apresentado oficialmente como novo jogador do Santos. E passar um pouco de experiência essa molecada aí, que eu acho que a maioria não jogou Libertadores. Muito difícil, muito pegado, muita catimba. Então espero ajudar muito eles dentro de campo. Apesar de toda a experiência, Leandro Donizete não chega com lugar garantido. Vai ter que brigar por posição. Sabia que ia passar por isso, tem que provar tudo de novo. Saí do Curitiba também, fui para o Atlético, foi a mesma coisa, tinha que provar. Então, vou provar no dia a dia aqui, no jogo a jogo. E independente de quem vai jogar, o importante é todo mundo estar bem, estar focado, estar 100%. Isso vai ser um trabalho bom para o Dorival. É isso, né, Anitta? É isso. Ele que disse que é viril na marcação, mas não é maldoso. Se referindo às entrevistas de ontem. Exatamente. Obrigado, Anitta. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Zé Armando Vanucci revela tudo sobre os bastidores da TV no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.